3 anos e meio que eu estive na Assembleia Legislativa, que, na minha opinião, foi um governo que, olha, que não vai deixar saudade nenhuma para o povo do Paraná. Um governo de propaganda, um governo de manipulação da opinião pública, que pouco fez e, quando fez, fez para agir contra os interesses do povo paranaense. Batendo literalmente em professor, sangrando, tirando dinheiro da Previdência, dinheiro que eram dos servidores públicos, né? Aumentando carga tributária do pequeno empresário, aumentando ICMS em produtos da cesta básica, aumentando IPVA. Então, uma série de ações de antecipação de ICMS que vai trazer para a população do Paraná, a curto, médio prazo, ainda consequências sérias por conta dessas ações, além dos gravíssimos escândalos de corrupção que já estouraram antes e estão estourando agora, né? Inclusive com a reportagem agora da Isto É, nessa semana muito grave, né? Eu assinei, inclusive, as 2 CPIs, uma que para investigar a questão do desvio de verbas públicas da Operação Quadro Negro das escolas do Paraná e outra da Receita Estadual, além da Lava Jato pegando ali a questão do pedágio agora recentemente. Então, tem uma série de ações, né, que nós temos que considerar nesse governo. O que nós queremos ter a esperança, Caio, a expectativa é de que esse governo, que já está há 30 dias, da Cida Borghetti, faça diferente, né? Mas tem que ter ações, de fato, efetivas, de amplitude estadual, para mostrar a que veio. Então, eu particularmente, ainda estou, né, na espreita, estou na expectativa, aguardando para ver se vem para ser diferente ou se vem para ser mais do mesmo, que nós não esperamos que seja. Agora, você integra a bancada independente, né, que é um grupo de partidos. É um grupo de deputados que de diferentes partidos, define, né? por votar, né, com autonomia. Parece que essa bancada independente aumentou agora na ocasião da abertura da janela partidária, que permitiu a troca de partidos ou não? Não, na verdade, estão em 14 deputados, assim, né? O que faz a diferença, Caio, hoje não são necessariamente os partidos, até porque os partidos políticos, infelizmente, também se tornaram, está no momento, vamos abordar um pouco mais depois isso. Depois vamos abordar na sequência isso. Mas assim, a nossa bancada se forma por alguns deputados que têm algum tipo de postura, de não ser necessariamente base do governo, porque senão você tem que dizer amém para tudo que o governo quer, e é o que nós não faríamos, e também de não ser uma oposição para ficar dizendo não a tudo que o governo apresenta, mesmo quando ações eventualmente são boas. Então, éramos da bancada independente antes e continuamos sendo a bancada independente agora. Não queremos cargos da governadora Cida Borghetti, não queremos benesses para que nós não tenhamos, né, a obrigação de votar alinhado com o que ela acha que é certo. Então, continuamos assim. Essa questão de aumentar agora, Caio, é muito oportuno, às vezes, para alguns deputados, né? Porque tem parlamentares também que votam e se posicionam muito de acordo com a conveniência do momento, né? Era muito fácil dizer amém antes, agora, por uma questão pré-eleitoral, podem ter outro tipo de posicionamento. Não, o nosso continua sendo o mesmo. Tem que ficar melhor na fotografia diante dos eleitores, né? Márcio, agora, me parece, pelo noticiário de algumas ações da governadora Cida Borghetti, que uma das grandes preocupações dela é tentar consertar essa relação que você acaba de mencionar, do governo com o funcionalismo público, especialmente, sem falar nos outros segmentos da população, em que você elencou os problemas que de fato aconteceram, né? Aumento de impostos, relação com o funcionalismo público, que foi permeada por intenso, permanente conflito, né? Durante a gestão do antecessor. O que falta para essa briga acabar? Você veja, Caio, a governadora Cida Borghetti, ela é pré-candidata a governadora. Então, ela tem que mostrar algo diferente, porque o desgaste do governo Beto Richa continua sendo absurdo. E ela era vice dele. E ela era vice. Então, tem que mostrar que, apesar de ter sido vice, é uma pessoa com uma postura diferente e ações diferentes. Essa relação com o funcionalismo, ela, claro, primeira coisa que ela tem que fazer, nós tivemos essa semana, Caio, terça-feira agora, reunidos eu, deputado Tercílio Turim, deputado Evandro Araújo, deputado Pérez, deputado Lemos, apresentando para a governadora essa necessidade que existe de rever esse conceito sobre a reposição inflacionária. Você imagine você, o cidadão que está em casa, ficar 3 anos e sem expectativa de futuro, sem nem a reposição inflacionária. Quanto que aumentou o mercado, né? Os gastos normais do cidadão, e os servidores públicos estão há 3 anos sem receber a reposição inflacionária, que é o que nós chamamos de database. Então, estivemos com ela. Isso é fundamental. Se ela não fizer isso, eu acredito que ela vai demonstrar que está plenamente alinhado com o que vinha acontecendo anteriormente. E estivemos também falando a questão do TID, dos professores universitários, que está uma estabilidade muito grande dentro das universidades e que não acrescenta em nada mais para o governo. Só uma regulamentação, porque o Tribunal de Contas entendeu de uma maneira, na nossa avaliação, equivocada a questão do TID. Então, estivemos falando com ela. A conversa foi boa,
mas é claro que não tivemos nenhuma resposta efetiva. Esperamos que muito em breve, porque agora em maio é o mês da database, ela apresente realmente um posicionamento diferente para que os servidores públicos possam, talvez, olhar para ela com um olhar mais simpático. Márcio, um outro problema que não dá trégua, seja com muda o governo, sai o governo, é a questão da saúde pública, né? E agrava-se a cada dia mais a falta de leitos para internamento hospitalar. A gente vivenciou agora há poucos dias, semanas aqui em Cascavel, quase um caos completo, né? Na saúde, que eu imagino que não melhorou muito, é que outras notícias se sobrepuseram essa questão da saúde. Até quando a gente vai enfrentar isso, Márcio? Olha, cara, eu me emociono quando falo sobre isso, porque nós não vivemos na pele daquelas pessoas que precisam da saúde pública. Né? Eu acho que o ser humano que consegue ser mais completo é aquele que consegue ter empatia, que consegue não imaginar que a dor do outro é o tamanho que a gente sente. Não, a dor do outro é do tamanho que ele sente. E é muito forte. Né? O sofrimento que as pessoas têm tido em Cascavel com a questão da saúde pública, ela é realmente lastimável. Né? E tanto que a gente fica tentando, gente, o que eu posso fazer? Porque você fala com o governo do Estado, né? Com quem representa o governo do Estado, não. O problema é do prefeito que não investe na atenção básica, portanto a população não tem um atendimento de qualidade na atenção básica, deságua nas UPAs e as UPAs não conseguem levar para os dar vazão para as demandas. Você vai falar com o prefeito, ele fala não. O problema é falta de leito, então, ou seja, é um empurra, e a falta de leito é governo. É governo do Estado. Então, é um empurra entre prefeito e governo do Estado. Pensando nisso, cara, o que eu fiz agora? Faz 2 semanas eu protocolei no Tribunal de Contas e no procurador, na Procuradoria-Geral do Estado, pedindo que, olha, apresentei todas as denúncias que nós temos, porque, Caio, nos últimos 3 anos, as informações coletadas pela CPI, e que está inclusive no portal da Prefeitura, foram 734 pessoas mortas nas UPAs. É uma barbaridade. Isso é uma barbaridade, isso, isso é um crime que está se cometendo. E o que eu peço para o Tribunal de Contas? Que faça uma espécie de auditoria no município de Cascavel, e assim também ao Ministério Público, que faça a devida investigação, para mostrar quem é de fato o responsável, se é o governo do Estado, se é o município, se são ambos, mas que alguma coisa seja feita, porque o que não pode, Caio, é continuar um cidadão ir para uma UPA que o Ministério da Saúde diz que ele pode ficar no máximo 24 horas numa UPA, ficar 19 dias numa UPA, Caio, e morrer depois. Então, sem contar o outro grave problema, né, injusto, desumano, que é a longa espera por cirurgias, né? Sim. Que é um problema. 2 anos, 3 anos. Que é um problema, Caio, que também. Como é que pode uma pessoa que precisa. Uma pessoa que precisa de uma cirurgia, ela precisa para agora. É para agora. Né? E ela fica 1 ano, 2 anos, 3 anos. Inimaginável. Viu, Caio? Assim, não há dúvida de que há má gestão. De que há má gestão não é só falta de recurso, porque o recurso, ele existe um certo recurso. Agora, você tem que saber como nortear esse recurso. Eu acho Márcio, que está sendo. Ainda no campo da saúde, você vem dando uma atenção muito especial à síndrome ao transtorno do espectro autista, né? Que é a doença do autismo, né? Exatamente. Qual é o tamanho desse problema no Paraná que despertou a sua atenção e a sua preocupação? Caio, o problema do autismo é maior, mas muito maior. Do que o número de pessoas, né, que sofrem do problema em si. Cara, e muito maior do que o cidadão que está em casa, que não tem esse problema, que não vive essa realidade, do que você pensa, do que nós pensamos, do que eu pensava. Até meados do ano passado, quando um grupo de mães me procurou e conseguiu, Caio, me mostrar o tamanho da realidade, o tamanho da gravidade do problema. Assim, eu que sou pai de 3 filhos, e quando uma mãe chega e mostra fotos do filho dela, Caio, todo roxo, de ele se automutilar. Então, assim, você pensa que o autista é aquela pessoa mais retraída, que era o que eu pensava, né? E aí o tamanho do preconceito em torno dessa causa, Caio. Você ouvir uma mãe dizer assim, deputado, o maior problema meu não está dentro de casa. Está quando eu saio de casa. O preconceito das pessoas por desconhecerem o problema, verem o meu filho tendo um comportamento inadequado e pensarem que é por culpa da mãe, sem saber que ele tem um problema. Então, os professores não sabem o que fazer quando recebem uma criança autista em sala de aula. Os médicos, os profissionais de saúde não sabem o que fazer. Até porque é uma doença ainda muito pouco conhecida de um modo geral, em todo sentido. Né? E o poder público, Caio, absolutamente ausente do problema. E sem querer conhecer também, para que não tenha que se envolver. Um absurdo. Então, assim,
eu tenho a grata satisfação, Caio, de, graças a Deus, nesses 3 anos e meio de legislativo estadual, eu apresentei mais de 70 projetos de leis e nós já aprovamos, são leis de minha autoria, mais de 10 leis no estado do Paraná. Inclusive, segunda-feira tem mais uma que é para estabelecer uma delas é a tornozeleira eletrônica, né? Que obriga ao preso que tenha condições financeiras a pagar o equipamento, né? Mudando e continuando a mesma, essa questão da tornozeleira, você veja, 16 milhões de reais, Caio. Gasto todo ano, dinheiro do povo, só com preso que usa tornozeleira eletrônica. Isso no Paraná, né? No Paraná, por ano. Então é um absurdo. Aprovamos essa lei também. Está faltando na saúde. Exatamente. Né? Mas eu ia dizer o seguinte, Caio, de todas essas leis, talvez a que me deu mais, assim, uma sensação de euforia, sabe, de falar, meu Deus, que bom que conseguimos, aprovamos agora, na semana passada, na CCJ, o projeto que estabelece a obrigatoriedade do Estado fazer um censo no Paraná, para identificar onde estão, quem são, como vivem todas as pessoas com autismo no Paraná, que deve ser número não temos. Esse número não temos. Hoje a expectativa estatística, Caio, na melhor das hipóteses, é de uma criança em cada 68 que nascem. Tem um problema. Hoje nasce com problema. E além de tudo, né? E além de tudo, é uma daquelas doenças que envolve toda a família, né? Quer dizer, é uma multiplicação do... Em muitos casos, desestrutura completamente a família. O marido, às vezes, deixa a esposa entra em depressão, entra em crise, precisa de acompanhamento tanto quanto os filhos têm. Então, assim, um problema muito grave, né, aqui em Cascavel. E estamos ajudando, Caio, a formação de várias associações em várias cidades do Paraná, para que as mães se envolvam. Aqui em Cascavel, montamos, né, ajudamos a montar a AMAC, né, que é a Associação de Mães Autistas de Cascavel, um grupo muito bacana. Já tem a CAUT também, que vem já atuando há algum tempo. Então, assim, estamos tentando ajudar para dar voz para essas pessoas que estão sofrendo com esse problema. No próximo bloco, vamos falar com o deputado estadual Márcio Pacheco sobre, entre outros assuntos, sobre o caminho que o PPL, o seu partido, o Partido Pátria Livre, tomará nessas eleições importantíssimas que o país viverá neste ano. Nos aguarde até já. Estou recebendo aqui nos estúdios da TV Tarobá neste sábado o deputado estadual do PPL, Partido Pátria Livre, Márcio Pacheco. Márcio, falamos no primeiro bloco de alguns problemas que se arrastam, como o da saúde, por exemplo, né? Entre outras questões, né? Você fez uma rápida análise de como foi o governo Beto Richa, com toda a sua lista de encrencas, né, que vem se apresentando, e sua expectativa em relação ao governo Cida Borghetti, que está nos seus primeiros 30 dias. Mas ainda nessa linha de discutir alguns problemas recorrentes no Estado, que muda governo, vem governo e continua, questão da segurança pública. Aliás, a área que você, como policial federal, conhece como ninguém, né? A gente, por um lado, vê o governo dizendo que está tudo bem, mas, por outro, vemos até servidores da segurança, como delegados, escrivães, agentes, reclamando da falta de pessoal. Falta gente? Eu disse antes, Caio, que o governo do Paraná foi um governo de propaganda, de enganação, de manipulação. Apresentou números como se tivesse feito as contratações para resolver os problemas de segurança pública, anunciou que estava comprando 1000 viaturas, né, para entregar, como se isso fosse a resolução do problema de segurança pública no Paraná e no Estado. Viatura é uma ferramenta importante, mas nós temos, você veja bem, nós temos milhares de viaturas que dependiam apenas de um pequeno conserto, que não estão sendo consertadas, e o governo optou por comprar 1000 viaturas. Por quê? Não dá para fazer propaganda consertando viatura, mas dá para fazer propaganda comprando viaturas, né? Infelizmente. Eu participei, Caio, estou falando de viaturas porque sei o que o policial militar que está nos assistindo, o policial civil, sabe o que importa isso na vida dele, né? Eu tenho a grata satisfação, o orgulho de ter sido policial militar 10 anos e meio aqui em Cascavel também. Fui da PM, né? Hoje sou policial federal e participei, Caio, 2 meses atrás, do 3º Encontro Nacional dos Policiais Federais. E a Federação Nacional dos Policiais Federais encomendou uma pesquisa para saber o que é, nesse momento, que a população mais repudia, o maior problema que a população vê no Brasil, né? E os 2 problemas mais graves que a população vê no Brasil nesse momento, Caio, são, evidentemente, a prática maldita da corrupção, né, que mata as pessoas mais do que qualquer outro crime. E pela primeira vez nessa pesquisa que a gente fez, Caio, a segurança pública ultrapassa a questão de saúde pública na preocupação do cidadão brasileiro. Então você veja o tamanho do problema. E no Paraná houve um aumento... Em razão, inclusive, dessa grande preocupação com a segurança pública que
surge e se fortalece algumas candidaturas mais radicais, né, com a pregação até da violência, né, na forma de lidar com a questão. E o que é perigosíssimo, né, Caio? O discurso agressivo, quer dizer, nós queremos alguém que administre o Brasil com equilíbrio para conduzir a população para um novo momento, né, um momento de superação dessa praga da corrupção, de tantas coisas erradas que tem, mas nós não queremos uma guerra, nós não queremos, né, um problema que venha, nós não queremos nem a continuidade do Brasil do jeito que está, mas ao mesmo tempo nós queremos um Brasil que pense para frente, que pense no povo, que pense no equilíbrio, que pense, né, naquilo que a população de fato precisa. Então, no Paraná, Caio, assim, o que se fez? Muita propaganda, né? Mas nós temos uma defasagem absurda de efetivo, temos um sentimento de desvalorização dentro dos profissionais da Polícia Civil como na Polícia Militar. Tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar e dentro do segmento que talvez seja o maior problema que tem dentro da segurança pública hoje, que é a questão do sistema carcerário. Sistema de presídios, os agentes penitenciários, que esses profissionais, Caio, estão se sentindo extremamente desvalorizados, desmotivados, né? E atacados pelo governo. E porque, às vezes, ao invés de dizer que o problema é do governo, diz não, o problema ainda é, né, dos policiais, enfim. Então, propaganda mal feita, paga com o nosso dinheiro público, então é muito lamentável. Aliás, o sistema carcerário, que é vítima, inclusive, até do próprio conceito que a população tem a respeito dos criminosos, né? Que tem um ditado esse discurso do ódio que diz bandido bom, bandido morto. Espera aí, né? Quer dizer, um discurso totalmente vazio. Exatamente, Caio, até porque os presídios, da forma como estão realimentando a criminalidade. Não tem recuperação social nenhuma. Né? Você veja, Caio, se fosse realidade a possibilidade de um discurso desse, vamos dizer, tá bom, alguém defende esse tipo de coisa e tal. Só que o seguinte, o bandido bom é bandido morto, só que o seguinte, os bandidos não vão ser mortos. Eles vão ser recolhidos a um sistema carcerário, falido, totalmente falido, vão ser mais agredidos lá dentro ainda, eles vão voltar de lá de que jeito? Com sentimento de vingança. E o seguinte, eles vão voltar. Claro. E muito rapidamente, porque a justiça brasileira também, né? O condenado a 30 anos. Não, mas eu não consigo entender isso. A pena de 20 anos. Tá, mas em 2 anos ele está aqui solto. Não, não consigo entender. Mas é de 20 ganha anos. Progressão por esse artigo. Isso aqui. Então não consigo entender. Não. Se for condenado a 20 anos, na minha opinião, tinha que ficar 20 anos. Pelo menos né? Ou 15 anos, né? Não, 2 anos ele está solto. Então, assim, é um raciocínio equivocado. Porque o cidadão que está lá preso hoje, que são milhares de pessoas, amanhã... Em condições subhumanas? Amanhã ele vai estar morando do lado da tua casa de novo. Vai estar ali passando a tua rua e frequentando as escolas que o teu filho frequenta. Não se recuperou, então, quer dizer, saiu de lá mais ainda... Mais agressivo, pior. Então, quer dizer, mas tudo bem, ainda esse raciocínio, porque a população é revoltada com bandido e com toda a razão de ser, né? Então, tudo bem. Mas e a questão do formato do tratamento dos profissionais que estão lá dentro? Além de piorar os bandidos, estão adoecendo os profissionais, os policiais, os agentes penitenciários. Não, e são as primeiras vítimas das revoltas, né? Os primeiros que são sequestrados ali, que são, enfim, então, né, fica aqui a nossa solidariedade aos agentes penitenciários do Paraná. E o crime organizado, quando, até para mandar alguns recados, assassina os agentes penitenciários, né? Plena luz do dia, né? E eles ficam completamente reféns de um sistema perigosíssimo, né? Agora, Márcio, temos aí as eleições desse ano, né? Imagino que você é candidato à reeleição, deputado estadual, ou você vai... Eu sou pré-candidato, Caio. Pré-candidato a deputado federal? Não, já teve alguma conversa nesse sentido? Nós fizemos uma avaliação, eu entendo que no momento, né, o nosso grupo tem pessoas que acompanham e que me ajudam a decidir, né? E nós entendemos que nesse momento é importante que haja uma pré-candidatura minha, a reeleição a deputado estadual. Até para que a gente tenha a oportunidade, que eu espero ter, de nós apoiarmos um governo que se eleja e que seja um governo alinhado com a nossa maneira de pensar. Para a gente mostrar o outro lado, né, de como que é fazer política. Agora, como a gente fez, enfrentando... Nessa linha, então, portanto, olhando já um pouco à frente, né, campanha eleitoral, alianças, de que maneira o PPL vai marchar neste pleito? Caio, falando em relação PPL, ao governo estadual. Em relação ao governo estadual, nós vamos decidir, Caio, na última hora. Por quê? Todo dia, toda semana tem alguém denunciado, preso. Ou é denunciado. Então, quer dizer, eu acho que é temerário nesse momento, né? Embora, lógico, eu não tenho nenhuma suspeita em relação aos Hoje ele é ficha limpa, amanhã é ficha suja. Nós temos 3 meses ainda para o momento da definição. Então, nós vamos definir, claro, no último momento. Nós temos, claro, algumas reflexões internas no partido de quem significaria, né, a candidatura que mais representa o nosso desejo, nossa maneira de pensar política. Como eu disse, se for da vontade de Deus e o povo assim encaminhar para que eu
seja novamente deputado estadual, Caio, quero ter a oportunidade de estar do lado de um governo para que a gente possa mostrar a nossa capacidade de trabalho também, no sentido de gestionar para alguém que tenha sensibilidade. Mas nós, o PPL, Caio, então, está avaliando, né, vamos realizar, aliás, na semana que vem, talvez o maior evento do partido já aconteceu, vai estar presente aqui em Cascavel, o nosso pré-candidato a presidente da República, João Vicente Goulart, que é filho do ex-presidente João Goulart. Deposto então, na Revolução de 64. Exatamente. João Goulart. Então, assim, uma personalidade importantíssima que vem para prestigiar o nosso evento. E ele é candidato a presidente, né? Pré-candidato a presidente da República. Temos as confirmações de alguns pré-candidatos a governador do estado, né? Me confirmou, pelo menos, que estaria presente nesse evento o pré-candidato Osmar Dias, o pré-candidato Ratinho Júnior. E fiz o convite são de outros também, partidos. Que são de outros partidos, mas vem para prestigiar também. Claro. Então, fiz o convite. Até vislumbrando eventuais alianças também. Exatamente. Claro. Fiz convite também a pré-candidata Cida Borghetti. Os candidatos às eleições desse ano vão enfrentar a ira dos eleitores com a classe política, né? Você certamente percebe isso nas suas caminhadas, né? Prevê-se, inclusive, um número recorde de abstenções de votos nulos em branco, né? Que não resolve nada, né, cara? Eu estou revoltado. A cadeira está vaga lá, alguém vai revoltado. ocupar, né? Muito bem, a tua revolta não vai resolver nada, meu irmão. A tua revolta só vai permitir dizer exatamente aqueles que estão lá, né, de continuarem, especialmente aqueles que não prestam, aqueles que estão lá para roubar o dinheiro do povo, aqueles que estão lá para defender os interesses seus e não os interesses da sociedade. Então, o que o cidadão consciente deve fazer? Fazer uma pesquisa de como foi a performance política de quem está no Congresso, avaliar se vale a pena votar nos mesmos, os postulantes, ou exatamente, todos, né? Porque não podemos dizer também que 100%... as informações estão aí, né, na internet, e não podemos dizer embora tenha muita fake news por aí, tem muitos sites que são muito sérios, né, na informação sobre os políticos. Acho que é possível de fazer uma análise e fazer uma peneirada, né? Porque não podemos dizer, Caio, que 100% que estão lá também não prestam. Tem que fazer uma avaliação. Agora, sem nenhuma dúvida, há um desejo, que eu particularmente concordo totalmente, que tem que haver o quê? Tem que haver renovação no Congresso Nacional. Tem que haver renovação, mas renovação não só na fisionomia. Renovação na fisionomia e na postura. Por isso, Caio, o nosso partido apresentará 100% de pré-candidatos a deputado federal, que serão mais de 30 pré-candidatos pelo Paraná todo, todos candidatos que não fazem parte do Congresso Nacional. Seja quem for eleito, será renovação no Congresso. A gente está no final do programa, tem mais alguns minutos, mas eu quero aproveitar, porque tem mais 2 ou 3 temas para a gente abordar, não quero perder a oportunidade. Uma telespectadora me enviou uma carta com alguns questionamentos que, de certa maneira, resume essa bronca dos eleitores, né? Sim. São questões que ela levanta aqui e que na verdade, são a base, os argumentos principais para essa revolta da população em relação à política, né? Essa política que tantas mazelas têm, de modo geral, não todos os políticos, né? Sim. Mas, enfim, a conduta da grande maioria, de boa parte dos políticos, tem feito ao país, né? Os prejuízos, né? Então, ela elenca aqui dívidas bilionárias de grandes empresas e clubes de futebol com a Previdência. Quer dizer, a Previdência está aí, caótica, com problemas, tem que ser feita, evidentemente, uma reforma, mas a cobrança dessas dívidas. E a outra questão, preciso responder rapidinho também, os privilégios de algumas categorias. Ela cita aqui auxílio moradia de juízes, que é maior que o salário de professores do ensino fundamental. Entre outros privilégios, né? Na verdade, Caio, o Brasil se transformou, né, num país, em muitos casos, de privilégios de muita gente, que não é só da classe política, outras classes, né? O Poder Judiciário tem muitas benesses, o próprio Ministério Público, enfim, muita gente tem muita benesse. Só que a gente tem que fazer uma avaliação, Caio, de quais são os privilégios que as pessoas entendem como privilégio, mas tem ações que se justificam. Então, por exemplo, quando você pensa numa moradia, se fosse o caso de alguém que mora numa cidade, mas que, em razão do cargo, precisa estar em outro lugar morando. É evidente que ele não vai tirar dinheiro do bolso dele para estar trabalhando. Agora, o que revoltou a população nessa questão do auxílio moradia dos juízes foi o quê? Que muitos juízes, tendo casa, morando e trabalhando na cidade, na mesma cidade, recebiam auxílio moradia. Injustificável, não tem como justificativa. Eu sempre digo assim, que o pior problema do Brasil, né, além de privilégios que não se justificam, é a prática da corrupção, que é o que mais faz com que a população sofra. Porque o dinheiro da corrupção é o dinheiro que faltou para fazer a escola, faltou para o leito hospitalar, faltou para o atendimento para o médico. Porque aí você vincula a corrupção, Caio, com a questão, por exemplo, que também é privilégio, que era privilégio, essa questão do foro privilegiado. Uma vergonha para a nação, uma vergonha para o Brasil. Parece que olha, estar caminhando para o fim, olha, né? de tantas decisões absolutamente equivocadas do Supremo Tribunal Federal que nós temos visto recentemente, uma decisão acertadíssima do Supremo, que já estamos vendo aí as consequências positivas para a nação, de colocar os políticos, e agora está se estendendo para todos, que não é só político que tem foro privilegiado.
É juiz, é membros da Força Armada, é Ministério Público, é prefeito, é todo mundo. Então, assim, tem que ser para todo mundo. Diminuir diminuir, na verdade, a gente tinha que acabar com isso, né? Mas então, assim... Márcio, para a gente encerrar o nosso bate-papo dessa noite, eu queria colocar para você a seguinte questão. O ex-presidente Lula começou a cumprir em Curitiba a pena de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso daquele apartamento triplex lá na praia do Guarujá, dentro da Operação Lava Jato. Ele foi condenado a 9 anos de prisão pelo juiz Sérgio Moro, teve a pena aumentada para mais de 12 anos pelo Tribunal Regional Federal, 4ª Região de Porto Alegre, perdeu recursos para tentar a liberdade tanto no Superior Tribunal de Justiça como no Supremo Tribunal Federal, o mais recente deles nessa semana até por 5-0, né? Lula é um preso político, como dizem os petistas, Márcio? Na minha opinião, não. É um preso porque cometeu o crime contra o Brasil. Está condenado, quer dizer, ou é uma conspiração onde todo mundo está envolvido. O que é, primeiro, um juiz, o que é impossível, né? 3 juízes, 5 juízes, STJ, Supremo Tribunal Federal. Ou, de fato, ele cometeu crimes e o cidadão brasileiro que cometer crimes, na minha opinião, deve pagar. E ele, além de preso, Caio, ele está condenado, ele é réu em outros 6 processos. Então, são outros 6 processos de conspiração. Talvez até mais graves do que este, né? Exatamente. E aí, Caio, eu até estendo um pouco mais, que aí os petistas vão falar, mas é porque ele está falando isso porque ele é Bolsonaro. Não, nem apoia Bolsonaro, nós temos candidatura própria, né? E eu entendo que deveria estar preso não só ele. Eu entendo que o Aécio Neves, do PSDB, então vamos inverter, deveria estar preso Não também. devemos ter bandidos de estimação. Eu não tenho bandido de estimação. O meu discurso é de combate à praga da corrupção, seja quem for, seja o Lula, seja o Aécio, seja o que o Rodrigo Janot chama no Brasil o chefe da quadrilha que tomou conta do nosso país, chamado Michel Temer. Para mim, se envolveu em prática de corrupção, o Congresso que não fez deveria ter feito seu papel para investigar, pelo menos, Michel Temer, que não fez. Então, assim, PMDB, né? Michel Temer, PSDB, Aécio Neves, PT, Lula. Para mim, eu acho que é o seguinte, temos que combater a corrupção, não podemos colocar uma peneira, tapar o sol com a peneira, né? Ah, mas eu sou contra a corrupção, desde que não seja contra aquele que eu defendo, né, do meu partido. Não, se for contra a corrupção, tem que ser contra todos, né? E contra tudo, Márcio, o que prejudica o povo. Deputado estadual Márcio Pacheco chegou, infelizmente, ao fim do nosso programa. A conversa está muito boa. Numa próxima oportunidade a gente continua nas conversas sobre outros fatos, sobre outros escândalos, outros problemas, certamente. Será uma alegria. Obrigado aos telespectadores pela audiência e até o próximo sábado. Boa semana a todos.